Graça e paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Feliz de estar com vocês aí, adorando a Deus, buscando mais de Deus. Isso é muito bom para nossas vidas. O pastor Amâncio manda um grande abraço a todos, bem carinhoso, bem apertado e bem amâncio como ele é, né? Tá bem, amados? Ele tem um carinho muito especial por essa igreja, pelo pastor Rai. E aí a gente está aprendendo a amar também a todos aqui, não é? Fui incumbido hoje de compartilhar algo com vocês da palavra do Senhor e tenho orado a Deus e Deus tem incomodado bastante o meu coração sobre buscar a Ele mais, se dedicar a Ele mais. E hoje teve tudo a ver, né? A palavra introdutória, os louvores, o culto já é um culto de oração e isso é muito bom. Estou muito feliz de estar aqui. E agradeço a Deus pela oportunidade que nos tem dado, amém? Eu gostaria que você que trouxe a sua Bíblia, abra no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 18. Lucas 18, versículo de número 17. Lucas 18, 17. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Amém? Vou ler mais uma vez. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Glória a Deus. Gostaria de orar mais uma vez. Senhor, Tu és o maior em nosso meio. A glória é Tua, o poder é Teu, assim como a igreja também é Tua. Deus, que seja o Teu querer e o Teu mandar. Que não seja nada, Deus, da nossa vontade, mas sim a Tua. Abre o nosso ouvido espiritual, os nossos olhos espirituais, nos faz compreender a Tua palavra e muito mais exercê-la, ó Deus, a Tua autoridade em nossa vida. Te louvamos, ó Deus, em Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Isso tem falado bastante ao meu coração, principalmente nessa semana. Vivemos dias corridos, vivemos dias que parecem estar mais curtos. O tempo parece voar mesmo. Tantos planejamentos, tantas coisas, mas o dia parece se encurtar. Fora isso, tem a pressão que tem o dia a dia. Aqueles que trabalham, principalmente em fábrica, sofrem a pressão da chefia ou até mesmo dos amigos. E não é muito fácil concluir todo o período de trabalho, né? Todo o expediente. Algumas vezes chegamos até a pensar de não ir trabalhar, devido a tanta pressão, o cansaço, ou talvez muitas coisas para fazer. Mas é interessante pensar que Deus nos coloca nesses lugares assim, justamente para que nós sejamos luz nesse lugar. Nós não estamos em determinados lugares por acaso, não é? Afinal de contas, somos aqueles a quem Deus escolheu para poder propagar o Evangelho, né? Nós somos estes. Você é um escolhido de Deus, você é uma escolhida de Deus. Deus te chamou para isso, para propagar o seu Evangelho. Não é difícil encontrar pessoas se lamentando em meio a toda essa correria, principalmente os adultos. Não é difícil encontrar. E quando damos ouvidos a essas pessoas, suas lamentações, suas lamúrias, são justamente com relação à correria, mas também à pressão do dia a dia, e também por causa das responsabilidades. Em dado momento, eles chegam até dizer tal frase: puxa, como eu gostaria de voltar a ser criança, e assim não ter nenhuma dessas responsabilidades. E isso veio me inteirar no que eu gostaria de colocar como tema da mensagem. O tema da mensagem: a responsabilidade de receber como uma criança.
Não sei se você um dia já parou para pensar nisso. A responsabilidade de receber como uma criança. Esse texto falou bastante sobre isso ao meu coração e é isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. Porque, afinal de contas, o adulto pensa que depois que ele adquire uma certa experiência, já está um pouco avançado em idade, em maturidade, acha que a criança não tem responsabilidade nenhuma. E, de fato, a gente poderia até concluir que sim. Como atribuir responsabilidades a uma criança? Haja vista que para a criança, ela não tem ou não faz diferenciação entre um sábado e também uma segunda-feira. Para a criança, todo dia é dia de festa, é dia de fazer bagunça, é dia de brincar. Uma criança recém-nascida que ainda é amamentada, para ela, não adianta você dizer para ela que é segunda-feira e não é dia de amamentar. Ela vai abrir o berreiro e quer mamar, não adianta. A criança, ela é assim. Não tem dia de segunda-feira, não tem o sábado, não tem o feriado e também não tem o dia que tenha que trabalhar. Todo dia é o mesmo dia e ela tem que fazer alguma coisa, ou ela quer alguma coisa, ou faz alguma coisa para adquirir aquilo que ela quer. E os adultos, depois de uma certa maturidade, chega até querer voltar a ser criança, para não ter as responsabilidades do dia a dia. E aí entra a nossa parte, como aqueles que, como já adultos, olham para a palavra de Deus, que nos exorta de várias formas. Alguns textos nos diz que nós somos como árvores, e que através dos nossos frutos é que nós seremos conhecidos. E outros tantos vêm nos mostrar como ponto de luz, ou como luz nessa terra, e também como sal nessa terra. E hoje eu quero fazer você meditar um pouco sobre em voltar a ser criança. Você, com a sua responsabilidade de adulto, mas voltar a ser criança, principalmente no que diz respeito às coisas de Deus. Para isso, é interessante nós entendermos, ou pensarmos um pouco sobre reino de Deus. O que seria o reino de Deus? No nosso mundo hoje, é muito simples pensarmos em reino como aqueles que são governados por alguém, ou até mesmo o rei, que tem o poder sobre algumas pessoas ou sobre alguma nação. O reino de Deus é muito mais que isso. O reino de Deus, ele não diz respeito ao domínio de uma nação, e muito menos algo que está por vir ainda, algo para o futuro. O reino de Deus é algo bem presente hoje, principalmente em nossas vidas. O reino de Deus é bem presente. Eu confesso para os irmãos que encontro certas dificuldades para entender o reino de Deus somente para algumas pessoas. Eu encontro certa dificuldade nisso. E também de pensar que o reino de Deus também é algo para o futuro, ou ainda que muito próximo. É difícil compreendermos assim quando pensamos num reino de Deus ou num reino onde Deus está no controle de tudo e de todas as coisas. Jesus fala do reino de Deus, que havia chegado. É esse, no versículo de número 17. O reino de Deus já é chegado. E ele diz isso nesse versículo 17 que nós lemos, como se nada mais viesse depois disso. Eu gostaria de ler novamente o versículo. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus, como uma criança, não entrará nele. Qualquer um que não receber é algo que já é chegado. Já é chegado para nós, o reino de Deus. Lucas constata isso no capítulo 17 e no versículo 21, em que diz: nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Então o reino de Deus, ele é para agora, ele é para o presente. E isso nos traz uma responsabilidade e um peso muito grande, que está também neste versículo 17. O final dele nos diz: não entrará nele. Isso tem um peso muito forte.
tem um peso muito grande. Aqui já está a sentença. Aqui está o decreto. A sentença é clara e diz respeito a todo ser humano. Jesus está afirmando algo aqui. Se não recebemos o reino como uma criança, não entraremos lá. Não entraremos nele, no reino de Deus. Mas por que este peso é tão facilmente, poderíamos dizer, vencido, quando Jesus fala sobre a criança? Por que esse peso tão grande é vencido quando Jesus fala, então, de uma criança? Eu gosto de pensar que a criança ela tem uma grande facilidade para aprender. E eu gostaria de compartilhar contigo sobre isso. A criança ela tem uma grande facilidade para aprender e também para confiar. Algumas características da criança, por exemplo, tem a visão, também tem o ouvir, a audição e também a confiança. A criança, pela visão, você pode ganhar ela, a atenção dela. Haja vista numa sala, um lugar onde você quer aprender a criança, se você deixar a sala com várias cores ou com vários utensílios para que ela possa fazer uso daquilo, brinquedos, não é? Isso vai prender a atenção da criança ali. E quando eu olho para o ser humano, quando eu olho para mim mesmo, eu vejo Deus trabalhando de tantas formas, afinal de contas Ele é o Criador. Criou os céus, criou a terra. E quando olhamos para os ornamentos, quando olhamos para as flores, vemos uma cor tão pura, uma cor tão bela, que em nossa mente não há como passar outra coisa ou outro pensamento, senão que Deus realmente fez isso. É algo tão belo. Isso nos prende. De igual modo, nos faz entender que Deus criou, logo Deus existe para nós. Deus é aquele que é o Criador, que faz as coisas belas e nos dá a oportunidade de enxergar isso, nos dá a oportunidade de entender isso. Mateus, no capítulo 6, versículo 22, diz: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Pelos olhos. Começamos então a perceber que Deus realmente nos quer como crianças, atentos, vidrados, perceptíveis às coisas que Ele faz. O ouvir é uma característica muito interessante também. Podemos prender a criança pelo som, uma música, o falar. Haja vista que a música toca muito em nós. Nos faz lembrar de coisas do passado, coisas que já vivemos. E até mesmo lembrar de alguma coisa que alguém já relatou. E foi marcante aquela música na vida de alguém, ou até mesmo na nossa. A criança é da mesma forma. Haja vista que a palavra nos diz que a fé vem por ouvir. E ouvir a mensagem, a palavra de Deus, ouvir a pregação. E quantos são os testemunhos que nós já temos ouvido por vários irmãos de que Deus tem falado com eles, seja através do louvor, seja através da própria palavra falada, seja através de uma voz que não se sabe de onde, mas que fala dentro do coração, ou até mesmo dentro da mente, mas se percebe a paz, a alegria, mas também a autoridade de Deus, este que é o Todo-Poderoso. Deus nos fala assim, penso eu, que nos tratando também como a criança. A outra característica da criança é confiar. Eu gosto de pensar que a criança confia muito rápido e muito fácil. As crianças pequenas, por exemplo, quando um adulto pega ela no colo e começa a jogar ela para cima, o primeiro momento é de medo, mas depois ela se enche de alegria. E quando você para de fazer isso, ela puxa na barra da saia, ou então fica te chamando e fala, faz de novo,
porque tem a confiança de que você vai jogá-la para cima e vai segurá-la. Também tem aquelas que você deixa num lugar alto e diz, pula, pode pular. E ela fica meio que receosa. Mas quando ela olha para você e percebe em você um caráter bom, ela confia e se joga. E aí você abraça aquela criança. É um momento muito gostoso. É um momento muito bom. E Deus vem pedindo isso para nós. Inclusive hoje, até este momento, Deus vem falando, confia, se entrega, se entrega. Confiar é realmente isso, é se entregar. Nos Salmos, de número 37, no verso 5, diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Mas quão difícil é para o homem confiar em Deus. Eu e você conseguimos confiar no homem, por coisas tão pequenas. Eu e você conseguimos confiar na mulher, por atitudes tão poucas. E este que é o Criador, criou tudo, fez tudo tão belo e maravilhoso, que fala conosco. Mesmo assim é difícil se entregar para Ele por completo. Deus te trouxe nessa noite aqui para dizer que te ama. Mais uma vez. Dizendo, filho, eu te amo. Filha, eu te amo. Dizendo que Ele é o Todo-Poderoso, nos lembrando que Ele está no controle de todas as coisas. E que nós precisamos confiar, nos entregar. De fato e por completo. Existe uma ilustração que eu gosto, porque fala bem profundo. Diz que um equilibrista e seu ajudante estão no topo de um prédio, onde esse equilibrista ele tem que atravessar um cabo para o outro lado. Ele vai fazer isso por 3 vezes. A primeira vez ele vai com bastão, a segunda ele volta com uma escada, a terceira ele vai para lá com uma cadeira, e a quarta, que vai ter ainda, ele vai voltar com o seu ajudante num carrinho de pedreiro. A primeira vez que ele sobe na corda bamba, o seu ajudante lhe entrega o bastão e diz para ele, eu confio em você, pode ir, que você vai conseguir. E o equilibrista vai indo. Como os prédios são altos, existe um vento muito forte. Ele chega a balançar lá em cima. Uma multidão lá embaixo fica olhando para cima, pensando para que ele possa alcançar o outro lado rápido, para não sofrer uma queda. Porque, afinal de contas, entre os 2 prédios não havia nada de proteção. Se ele caísse, iria se espatifar lá embaixo. E ele consegue ir a primeira vez, atravessa. Na segunda vez, para voltar, ele volta com uma escada. Mais difícil, o instrumento é mais pesado, não é uniforme. Mas mesmo assim, com certa dificuldade, ele volta. E então o povo aplaude e também seu ajudante fica feliz, fica contente. Aplaude ele e diz, eu sabia que você iria conseguir, tinha certeza que você iria voltar para esse lado, sabia, eu tinha confiança que você iria estar aqui. E ele se prepara então, novamente, agora ele vai com a cadeira. O grau de dificuldade é maior ainda, porque a cadeira, ela é pequena, e está ventando bastante. Mas mesmo assim, ele continua e vai e chega até o outro lado. Todo mundo aplaude. A 4ª vez que ele volta para cá, ele está voltando, mas com um carrinho de pedreiro. Conhece o carrinho de pedreiro? Aquele que carrega pedra, areia, é aquele carrinho. É mais difícil. Ele tem que equilibrar a roda também em cima da corda. Pelo seu formato, o vento bate por baixo e também bate por cima. É mais complicado. Mas ele vem e consegue chegar até o ajudante. O ajudante fica muito feliz, pula, grita e diz para ele assim, eu tinha certeza que você viria para cá. E ele diz para o ajudante, você confia mesmo em mim? Ele diz, confio. Você tem certeza do que você está me dizendo? Ele disse, tenho. Você tem plena confiança em mim? O ajudante disse, tenho. Aí o equilibrista disse, eu vou para lá novamente com o carrinho, só que agora eu quero que você entre no carrinho.
E o ajudante ficou sem saber o que fazer. Confia sim que o equilibrista consiga levar o carrinho para o outro lado, mas não consegue confiar que ele tenha capacidade suficiente de conduzir a sua vida através de um fio, onde está envolvendo vida e morte. Às vezes eu e você somos assim. Confiamos na palavra de Deus que tem poder. Confiamos numa ministração de louvor quando toca o nosso coração. Mas quando Deus diz, filho, entrega a sua vida na minha mão, deixa eu cuidar para você, a gente não entrega por inteiro. A gente não confia por completo. Vive cheios de insegurança. Por isso, a responsabilidade de receber como uma criança o reino de Deus. O reino de Deus, deixar Ele estar no controle da nossa vida. A inocência da criança em conseguir confiar nesse Deus que é o Todo-Poderoso, mas como adultos, tendo a responsabilidade de ser testemunha desse Deus nessas vidas de hoje. De dar testemunho de fé, de coragem, mas também de submissão, de mansidão. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. O que eu sei é que Deus já tem ministrado ao seu coração desde o início. E quem sabe agora o Espírito Santo te trouxe um pouco mais próximo da intimidade com o Pai, porque é isso que acontece quando nós entramos mais próximo da intimidade com o Pai. Ficamos assim, extasiados e pensativos, pensando, Deus, eu tenho que melhorar. O que estarão pensando as pessoas que estão olhando para mim lá no emprego? O que veem as pessoas, aquela equipe ao qual eu conduzo, quando eles olham para mim? Como será que eles me veem? Ah, minha esposa, como será que ela me enxerga dentro de casa? O marido. Nós não fomos colocados neste mundo para deixar marcas. Mesmo porque o meu pastor, o pastor Amanso, ele gosta muito de uma frase de que diz que a ferida não é para você colocar o dedo, e sim para passar o bálsamo. Nós fomos chamados para essa terra, para esse mundo, quem sabe, para deixar lembranças. Lembranças de que fomos servos do Senhor. Lembranças daqueles que acreditaram na palavra desde Gênesis a Apocalipse. Lembranças daqueles que quando Deus diz na palavra que filho, não temas, que eu estou contigo, acreditaram e não temeram até o fim. E mais, lembranças daqueles que não têm o galardão nessa terra, mas tem algo muito maior, a qual a palavra nos diz que não chegou ao entendimento do homem. O olho não viu e nem o ouvido ouviu, muito menos subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para nós, na glória. Eu procuro orar a Deus, pedindo a Ele sabedoria, mansidão, paciência. Paciência falta bastante, né? Dizem por aí que aquele que conseguir encaixotar a paciência e sair vendendo fica milionário. Falta bastante. Mas Deus é aquele que nos conduz segundo a sua vontade, através da sua palavra. Essa pequena reflexão, algo que Deus propôs, colocou no meu coração, quis compartilhar contigo nessa noite. Quem sabe precisamos olhar um pouco mais para dentro de nós, na nossa vida, e refletirmos sobre isso. Receber o reino de Deus como uma criança. Deixar que Deus esteja no controle de todas as coisas. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Eu gosto de pensar e acreditar que nós estamos em família. Amém? Somos uma família. Eu gostaria que você desse a mão à pessoa que está do seu lado. E nós vamos orar. Curva sua cabeça. Feche os seus olhos. É o seu momento com Deus.
O Espírito Santo tratou e falou ao seu coração. É o seu momento com Deus. Senhor, quem somos nós, ó Deus, para que o Senhor incline os teus ouvidos, ó Deus, e dê atenção à nossa aclamação. Mas entendo, ó Deus, que nós somos sacerdócio real. Eu entendo, ó Deus, que nós somos aqueles a quem o Senhor escolheu. Pai, e muito mais que isso. Eu creio, ó Deus, que nós somos aqueles filhos a quem o Senhor nos trata como Pai. Aqueles a quem o Senhor tem um amor imenso, imensurável. Aqueles a quem o Senhor, Tu escolheu, ó Deus, e nos deu um nome. Escolheu antes que fôssemos formados, ó Deus, no ventre da nossa mãe. Deus, o Senhor é aquele, ó Pai querido, que expressa o Teu amor, ó Deus, na criação, quanto mais em nós. Pai, vemos a Tua beleza, Pai, ao criar tantas coisas, tantas maravilhas, mas muito mais, ó Deus, no ser humano. Nos ajuda a exercer, ó Deus, o Teu mandado. Nos ajuda, Senhor, a estar dentro da Tua vontade. Em amar a Ti, ó Pai querido, como Deus soberano. Como aquele Deus, ó Pai querido, que é tudo em nós. E também tudo para a nossa vida. Mas também, ó Deus, nos ajuda a amar o próximo como a nós mesmos. Nos ajuda, Pai, muito mais que isso, a expressar esse amor. Oh Deus, a maior virtude de perdoar é fazer com que o outro se sinta perdoado. Meu Deus, nos ajuda a sermos assim, a crescer mais e mais na Tua presença, Deus, através da Tua palavra e também do Teu Espírito Santo. Nos ajuda, Senhor, que cada lágrima, Pai querido, que venha rolar do nosso rosto, seja, Pai querido, o contentamento, ó Pai maravilhoso, a Ti. Que seja, meu Deus, a expressão daqueles que entendem que o Senhor é tudo em nós e nós não somos nada nem sem o Senhor. Graças Te dou, ó Pai, por tudo que o Senhor é na nossa vida. Te glorifico, porque o Senhor é o Todo-Poderoso, é aquele que reina, é aquele que está no controle de todas as coisas. Te louvo, Deus, em nome de Jesus.